Esse é um momento de paz, de tranquilidade, onde a gente busca o nosso equilíbrio interior. E os irmãos espirituais estão aqui desde sempre, preparando esse espaço para nós. Eles trabalham diuturnamente para isso. Então, quando nós chegamos aqui, não sabendo o que vai acontecer, eles sabem e já nos preparam um ambiente propício para que possamos ouvir tudo o que é necessário para nós mesmos, para que calhe ao nosso coração. Então, que possamos nesse momento ceder às tentações, ou não ceder às tentações no mundo externo e se entregar ao aqui e ao agora. Gente, quando veio esse tema, para mim, não é um tema muito incomum dentro das casas espíritas. E, já sei por onde eu vou caminhar e tal. E de repente hoje eu acordei pensando, vou fazer tudo diferente. Alguém, falou alguma coisa lá para mim. E aí, ao invés de começarmos pelo final, nós vamos começar pelo começo. Pelo começo dos tempos, pelo começo do universo. Por aquele instante divino em que Deus manifestou a sua vontade através do Verbo e disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Capítulo 1 da Bíblia do Gênesis começa por aí, Começa por aí. E segundo aquela alegoria, foram precisos 6 dias para começar daquele momento em que o universo criou, o nosso bom e velho Big Bang. De repente, do nada, começou uma enorme, imensa vontade de vida. Tudo passou a existir, o universo passou a existir. Os planetas, as galáxias, o espaço, entre elas, matéria, antimatéria, tudo que até hoje nós temos minimamente condição de conhecer. Naquele momentinho em que Deus, através do verbo, da fala, cuidado com a fala, hein, gente? Ela pode criar um universo. Através da fala, naquele instante, começou tudo. Temos a pena que para este universo, se estuda aí em alguns trilhões de anos, acho que é 4,5, não me lembro muito bem. Mas Deus não fez tudo num dia. Ele foi fazendo, construindo. Construindo o quê? Estrelas, planetas, como eu disse, a matéria. Até que num certo momento você ouve lá contando que vem a erva verde, que vem o ar, que vem os animais. No 6º dia o homem. E aí no 7º, Deus descansa. Ora, nós podemos pensar nisso como um processo que se encadeia evolutivamente. Mas então não existiam lá atrás os espíritos? Ora, Deus criou o homem no 6º dia. O que éramos nós? O que somos nós? Os espíritos nos falam, somos luz, somos essência divina, somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E vamos através desse processo, desses éons, dessas eras, evoluindo para Ele retornar. Então, se a gente for pensar na constituição de um planetinha como o nosso, eu não lembro, o nosso amigo Décio uma vez fez aqui uma palestra maravilhosa, onde ele colocava para a gente a beleza dessa criação, da construção de um planeta, onde os gases vão se unindo, onde as forças vão trazendo e transformando aquilo que ainda é gás em magma, em lava, e aquilo de repente vai criando vapor, chove em cima de tudo isso e vai se resfriando, até que haja condição de que aquele globo suporte de alguma forma vida. Vida inicialmente vegetal, fitoplâncton, depois animal. Os animais saem da água, passam a habitar as terras secas e num certo momento essa estrutura faz com que esses animais ganhem outras formas maiores, menores, essas plantas que antes eram mínimas crescem, existe oxigênio.
toda essa vida faz com que num certo momento determinada espécie primata se transforme, ganhe consciência de tudo e de si mesmo e passe um processo evolutivo através do conhecimento, desenvolvendo a sua inteligência. Ora, quanto tempo levou isso para acontecer aqui no nosso planetinha? Mas é o único que tem vida? Todos nós sabemos que não, há muitas moradas na casa de meu pai. E em todas essas moradas, de alguma forma, esses processos também foram acontecendo, para permitir que todos esses seres, de alguma forma, também fizessem a sua jornada evolutiva, até chegar um momento onde se encontram agora e seguir adiante. Está todo mundo igual? Não. Porque houve um certo momento em que alguns planetas evoluíram mais, algumas espécies evoluíram mais, outras menos. E, diferentemente desta coisa do descansar de Deus, Deus nunca deixou de criar. No momento, exatamente hoje, 14h42, Deus está criando. E seguirá criando. E todos nós, independentemente de quem seja, de que planeta esteja, vamos evoluir de alguma forma. Então, como eu disse, os planetas não cresceram e não se desenvolveram, e os espíritos não cresceram e se desenvolveram ao mesmo tempo e a partir de um ponto zero dentro dessa infinidade de tempo e espaço. Continuam fazendo esse processo. É um processo maravilhoso, porque você começa sem ter consciência de si e passa a ter. Isso acontece aqui no nosso planeta? Sim, o tempo todo. Alguém de vocês já teve animal de estimação? Quem já conviveu com um animal de estimação percebe que num certo momento ele reage a você. Ele reage por instinto a alguma situação. Se a gente voltar lá atrás, naqueles dinossauros, né, que a gente vê nas simulações, e come daqui, foge dali e tudo, aqueles seres por um acaso não tinham algum instinto? O medo. Falei há pouco tempo aqui sobre medos, né? O medo, a fome, o desejo de procriar-se. Tudo isso já acontecia um germenzinho lá dentro, lá do dinossauro. Botava seus ovos, defendia seus ovos, né? São répteis. E isso tudo vai caminhando. Esses nossos amigos, seres menores, que são os animais, já são dotados, em alguns estágios, dessa consciência individualizada. Um pouquinho acima só do puro instinto. Como eu disse, quem tem um animal de estimação consegue perceber. Está muito na moda o nosso amigo Chiquinho, que destruiu lá o colchão da dona, né? E que olha para a dona com aquela cara de, então, né, eu fiz bobagem, eu sei, eu te amo, não me deixa mais sozinho, por favor. E ele fez tudo aquilo porque ele ficou um longo período só e ele é um filhote e não entende. E o animal consegue apenas perceber que a pessoa chega e a pessoa vai. E ele acha que vai para sempre e quando chega é aquela alegria. Mas existe ali aquele germe. Da mesma forma, em todos os planetas da criação, os espíritos nos contam que há estágios. E esses estágios pertencem a uma evolução. Todos nós sabemos que o nosso planetinha aqui é denominado, ou era, ou estamos em processo, de expiação e provas. E que estamos em processo de mudança, de evolução. Iremos chegar num planeta de regeneração. Nessa escala da progressão dos mundos, ela não está, nós estamos ali mais nos mundos inferiores do que nos superiores. Em quê? Em amor, em bondade, em evolução moral, em consciência e inteligência. Então a gente está aqui começando ainda. Mas não é o comecinho. Porque existem os mundos primitivos, onde apenas o instinto está vogando. A gente pode imaginar nesse comecinho da Terra, lá onde só tinha bicho que
ficava lutando pela sobrevivência. E que pouco tinha consciência de si mesmo. Então esse é o mundo primitivo, onde essas forças da natureza ainda estão muito presentes, seja no próprio globo, seja naqueles que o habitam. Depois vem esse, de expiação e prova, onde nós estamos. Por que isso? Porque nós, que não temos ideia de quando chegamos aqui, alguns nasceram aqui, outros vieram espíritos de fora, para vivenciar esta situação, temos que expiar e provar-se. Por que expiar? Porque a partir do momento que você toma consciência de si, num certo momento também tomará consciência de seus atos, do que eles significam para cada um de nós e para o outro. E aí, cientes disso, dizem que o conhecimento traz consigo a responsabilidade, não é isso? Eu sei que comer doce engorda. E o que eu fiz agora depois do almoço? Comi um docinho. Eu sei que fumar vai fazer mal para os meus pulmões. Eu nunca fumei, mas eu sei como é difícil para algumas pessoas parar de fumar, mesmo sabendo que aquilo as prejudique. Eu sei que se olhar só para mim, eu vou deixar de olhar para o outro. E na ânsia de satisfazer qualquer desejo ou necessidade, seja ela qual for, eu posso estar prejudicando de alguma forma alguém. Sabe aquela coisa que você vai no mercado precisando comprar sabão em pó? Puxa, preciso lavar roupa, preciso comprar sabão em pó. E você chega lá no mercado e tem 2 caixas de sabão em pó. E você fala, opa, vou pegar as 2 caixas. Vou botar debaixo do braço e vou levar para casa e, feliz e satisfeita, vou lavar minha roupinha. Nem pensei que 2 minutos depois de eu pegar as 2, virá alguém que está precisando do sabão em pó. E que ao perguntar para o rapazinho que trabalha lá no mercado, olha, eu queria aquele sabão em pó. Acabou na prateleira. Pois é, dona, acabou lá dentro também, não tem. E o que será daquela pessoa que ficou sem sabão em pó? E vai procurar o sabão em pó depois de andar 1, 2, 3 mercados e de repente descobre que está faltando sabão em pó no mercado inteiro. Podia pegar um só? Deixar o outro para o próximo? Então nós passamos a ter o conhecimento e a responsabilidade sobre ele. E quando a gente cai em si, a gente entra no quê? Puxa vida, fiz errado. Sentimento de culpa, a gente se afoga no nosso remorso, não é verdade? Eu tenho um exemplo simples, mas quantas coisas, né? Matar, roubar, enfim, toda aquela listinha dos 10 mandamentos que a gente tá cheio de não, né? E a gente se afoga no remorso, expia aquela dor. Quando a gente começa a perceber que precisa de ajuda, pede e a ajuda vem. E aí a gente passa a fazer o quê? Procura reparar os nossos erros, procura se autocorrigir. Voltando na historinha do doce, é aquela hora que você vem, chega na mesa, tem o doce, você fala, dessa vez não, agora eu já sei que faz mal. Ou o cigarro, ou o sabão em pó. E aí você está sendo o quê? Provado. Expiação e prova. Esse é o nosso espaço. É um lugar suficientemente bom para nós? É. Mas graças a Deus está mudando. Por quê? Porque os Espíritos nos explicam que nós vamos crescendo em conhecimento e, ao mesmo tempo, nós vamos crescendo em bondade. Nós possamos olhar de uma forma geral, existe uma proporção nisso. Então, digamos que quanto mais atrasado é o planeta,
mais gente ruim? Existe? Mais atos ruins ou pensamentos ruins? Existem? Existe mais o mal? Vamos falar que não, porque eu falei sobre conhecimento. Então, digamos que seja mais ignorância. Ignoramos o que é certo, o que é errado. Ignoramos as leis de Deus. Ignoramos a principal delas, que é a lei de amor. A partir do momento em que começamos a compreender e conhecer isso, nós começamos a evoluir. Então, a proporção de gente que ignora e gente que conhece vai flutuando, mas vai aumentando o número de pessoas que têm esse conhecimento. Portanto, este planeta começa a evoluir. É como se você tivesse um local completamente escuro e, de repente, acende uma luzinha. Pode ser de celular. Mas lá longe, outra, mais outra, mais outra, mais outra. E, de repente, o que era luz deixa de ser. Transforma-se numa penumbra, depois vai clareando, até que num certo momento tudo é possível de ser visto. É mais ou menos assim que funciona, gente. Não é que hoje, todo mundo já ouviu falar aqui da história da data limite, que seria o momento em que o planeta estaria passando por uma sabatina e que a partir daquele ponto, se nós não caíssemos no erro de fazer uma terceira guerra mundial, o planeta passaria a ser de regeneração? Ninguém virou a chavinha dia 20 não, tá? Somos nós que vamos aí, passinho por passinho, eliminar a possibilidade de um retrocesso. O que vai acontecer? O planeta iria implodir se não desse certo? A gente não tem ideia. Mas os espíritos falam, olha, o que está acontecendo é que determinados espíritos que não têm condição mais de habitar esse planeta, porque as luzinhas já se acenderam e eles não conseguem lidar melhor com isso, vão ter que encarnar num outro planeta, onde eles serão muito mais úteis para si mesmos e para o conjunto. Porque aquela dificuldade deles é luz naquele lugar que está primitivo. Quem já ouviu falar sobre os exilados de Capela sabe bem disso. Então tinha uma turma lá em Capela, a Capela precisava evoluir. E aquele povo lá, apesar de ter uma série de conhecimentos tecnológicos, a moral estava zero, ou bem baixinha. O que aconteceu? Olha, gente, puxa vida, não vai dar. Vocês não vão conseguir ficar mais aqui. Mas tem um planetinha lá, um tal de Terra. Jesus está cuidando dele para ele poder sair lá do primitivismo e entrar em expiação e prova. Que está precisando de gente que tem o conhecimento de vocês. E aí vai dar para vocês poderem recuperar o tempo perdido, aquilo que vocês não aprenderam, tal. E vocês vão ganhar um monte de mérito de vindo para lá, ajudar a turma a sair do primitivismo para a expiação e prova. Ok? Pode ser? E vieram para cá. Tem gente que está saindo daqui e vai, sabe Deus para onde. Mas os espíritos não cansam de nos reportar que existe esse processo. Da mesma forma, outros tantos e tantos espíritos passaram a ter condições de se aproximar do nosso planeta, para que ele deixe de ser expiação e prova e torne-se regeneração. Pelo que a gente entende regenerar-se? Não é voltar a ter uma condição que não tinha antes? Ou consertar, talvez? Está com defeito, né? E deixa de ter? Mas aqueles espíritos, talvez, esses que estão encarnando, e que, gente, todos nós percebemos essas crianças que, Nossa Senhora, pega uma coisa, celular, resolvem tudo. E aí, mesmo pequenininhos, né, Raquel? Pequenininho assim, sai uma fala assim, que você não imagina, e você fala, como é que ele sabe disso e eu não? Né? Um filho, um neto, que tem uma visão de mundo completamente diferente da nossa. De onde veio? Vai dizer que saiu de mim? Ah, desculpa, não tenho condição de sair com um filho ou uma filha tão perfeitinho, tão melhor do que eu. Só pode ter vindo lá de um desses planetas. Veio ajudar a gente a mudar de estágio. E regenera por quê? Porque, de certa forma, apesar de eles estarem lá numa condição muito melhor que a nossa, faltava
Ficava algum pelinho ou outro. Quando a gente tem essas pendências, a gente vai quitando os carnês, né? Então vai ver que tinha uma parcelinha lá atrás, precisando resolver, e que agora já não dava mais, então eles vêm para saldar aquela última parcela. Aquele saldo devedor, sabe quando você pede dinheiro emprestado? Vem vindo, né? Tudo igual. De repente, quando você vai pagar a última, vem o cidadão lá e fala, então, faltava mais uma coisinha, uma taxa de sei lá o quê. Então a gente tem que pagar. E eles vieram aqui para isso, para nos ajudar e ao mesmo tempo saldar, sabe lá o quê. Ou, cientes, dentro já do seu processo evolutivo, que o trabalho abnegado e caridoso para com o seu irmão é o que mais importa no nosso processo evolutivo, e aí eles vêm em missão. Qual é a missão deles? Vir aqui e nos ajudar. Simples assim. A ser o quê? Um planeta de regeneração, onde aquele monte de luzinhas vai suplantar a escuridão da nossa ignorância. Desse ponto para cima, gente, é só alegria. Porque a gente nem conhece isso ainda. Mas sabemos que essa luminosidade vai nos transformar no objetivo de Jesus. Seremos todos, enfim, irmãos. Nos trataremos como irmãos. Amaremos uns aos outros como irmãos, filhos do mesmo Pai Criador. Lá na progressãozinha dos mundos, fala que quando você está em regeneração, o bem suplanta essa ignorância, mas não zera de todo. Por quê? Porque tem coisa melhor ainda. Se pra gente a regeneração já está legal, imagina ter coisa melhor ainda. Mundos felizes, onde praticamente não existe mais o mal. Eu garanto a vocês que essa galera adora fazer o bem. E vem olhar por quem? Nós, coitados, né, que estamos aqui penando. E nos mundos felizes aí, então, mais alegria ainda, é a suprema alegria, a sublime alegria de se aproximar de Deus Pai nos mundos perfeitos. Não é lindo, gente? Se a gente for pensar em todo esse processo, você acha que eles vão ficar lá só, tocando harpa, batendo asinha e deixar a gente aqui? Não. Porque Deus não criou eles prontos. Eles também que tiveram que fazer isso. E chegar até o ponto onde estão hoje. Então eles conhecem cada passinho da difícil, porém empolgante jornada que cada um de nós tem para fazer. E sabedores disso, eles vêm nos ajudar. Quantos e quantos e quantos espíritos não estão perto de nós neste momento, só esperando que a nossa ficha caia para nos ajudar. Seres muito mais evoluídos que nós, que estão nessa dimensão mais sutil, a qual nós não temos olhos na matéria para enxergar, e que estão vibrando luz para o nosso planeta. Recentemente nós tivemos aqui, das nossas reuniões mediúnicas, uma mensagem que disse, demonstrando, explicando como é que funciona a reunião mediúnica, que existiam camadas, algumas mais densas, outras mais sutis. E comparou isso ao nosso processo evolutivo, ao nosso querido planeta Terra, onde existe aquele momento e aquele local onde sofrem as pessoas e que num processo nós vamos nos depurando, nós vamos nos iluminando até que só existam as maiores claridades divinas. Quando isso acontecerá, não sabemos. Mas sabemos sim que cabe a cada um de nós buscar o autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo, Sócrates dizia. Olhe para si, procure compreender o que é esse universo que é você mesmo. Está cheio de coisa errada? Eu também. Todos nós. Mas essas coisas erradas compõem o meu ser. Me trouxeram até aqui, trouxeram a cada um de vocês até aqui.
esse momento, o aqui, o agora, ouvindo a essa chata aqui falar. Fala para Chuchu. Nos trouxeram até esse momento. Acreditem, tudo que aconteceu daqui para trás é pior. Nós somos a melhor versão de nós mesmos. Né? Versão 2019.07, né? De julho. E daqui para frente só vai ser melhor. Mas vai ser melhor a partir do momento que a gente tenha coragem de nos aceitar como somos. E buscar, através disso, o caminho da melhora, da evolução. Essa evolução vai passar por desafios? Vai. As pedras do caminho não vão sair rolando porque você descobriu que pode melhorar. Pelo contrário, não existe a história da prova. Nós vamos ser provados o tempo todo, gente. O tempo todo. Até que nós aprendamos que isso faz parte do processo. De que nós vamos sim ganhar nosso par de asas, né, espirituais. Que nós vamos sim chegar nesse planeta de regeneração. E o futuro, que a Deus pertence e é uma certeza. Todos nós, sem exceção, vamos evoluir. E quem sabe um dia voltaremos aqui ou em outro planeta, como esses amigos que estão aqui agora nos ouvindo e dizendo, uma hora eles aprendem, uma hora eles conseguem. Vamos esperar, vamos vibrar luz, porque uma hora eles vão conseguir. E todos nós vamos.